Muito bem, pessoal. Então, a gente falou de célula nas últimas aulas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. O digestório é o sistema responsável por digerir e quebrar os alimentos, fazendo assim com que esses alimentos sejam eliminados as partes dos dejetos, as sobras, e que sejam absorvidos os nutrientes. Então aqui a gente vai entender um monte de coisa e como a gente pode e deve prestar atenção no que a gente se alimenta para melhorar a nossa saúde, principalmente a nossa saúde fisiológica com os nossos alimentos, né? Então, esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. Antigamente falava digestivo, mas hoje a anatomia chama de digestório. Então, hoje é a boca, faringe, as glândulas salivares, o esôfago, fígado, estômago, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso e o reto. Então, a gente vai aprender qual a função de cada um desses sistemas aqui. Mesmo porque a gente precisa saber? Que a gente amassa isso aqui, ó, fazendo massagem. Então a gente tem que saber a pressão que coloca. A gente pode até fazer uma necrose no fígado, dependendo da forma que a gente faz essa massagem, tá? A gente pode, dependendo do sentido, prender ou soltar demais o intestino. Então a gente precisa ter esses conhecimentos. Então, o alimento é ingerido, percorre por vários órgãos, começa pela boca, onde a gente tem que mastigar bastante. Aqui nas papilas gustativas já são absorvidas alguns nutrientes, depois desce pela faringe, pelo esôfago, chega no estômago. O estômago é composto por ácidos, ácido clorídrico até, né? Um tipo de ácido corrosivo. Mas o estômago ele é feito muscularmente e as paredes dele são justamente protegidas contra essa acidez. E desce do estômago para o intestino delgado, depois o intestino grosso e por fim os dejetos descem pelo ânus, que a gente conhece como fezes, né? E dentro desse caminho todo, o bolo alimentar vai sofrendo modificações, quebras e sendo absorvido de acordo com as necessidades que o corpo tem de absorção. Ele é composto, o tubo do intestino, ele é composto de 10 a 12 metros, né? Não só a parte baixa, mas desde a boca até o ânus, nós temos o tubo digestivo que gira em torno de 10 a 12 metros. E nós temos os órgãos anexos, como o fígado, o pâncreas, a vesícula, que produzem enzimas e a vesícula produz gorduras para que essas quebras digestivas aconteçam. Então, desde os dentes, né, é necessário que se mastigue, passa pela boca, pela língua. E aí o fígado manda líquidos biliares para o estômago, tá vendo aqui, ó? E a vesícula, ó, os dois derrubam esses líquidos da vesícula e os líquidos biliares, da vesícula conhecido como bilirrubina, como bilis, né? Aquele negócio amarelo, como a gente viu, é a vesícula que coloca ali dentro. E quando acontece de dar pedra na vesícula Então, é porque esse fígado aqui provavelmente está deficiente e a vesícula tem muita dificuldade de despejar a bilis, aí ela vai ficando com essas substâncias dentro dela gerando pedra. Normalmente não só a bilis, né, mas ela também gera gordura para que o bolo alimentar fique mais fácil de ser digerido. Então, tudo isso vai como que pedrificando aqui dentro, por conta do peristaltismo, por conta de processos inflamatórios, e vai criando pedrinhas aqui. Tá? Aí eles
jogam no estômago bilis e gordura para que esse bolo seja quebrado. Existem algumas enzimas que precisam ser quebradas. Umas são quebradas com ácidos, outras com gorduras. Então, cada um vai fazendo ali o seu processo, tá? Temos o estômago, né? Que aí vem, aqui é esse órgão, né? E aí mostra que comeu, tá com o estômago cheio. E esses líquidos vão fazendo esse caminho digestivo aqui, tá? O pâncreas, que também ajuda no processo hormonal do caminho digestivo. O baço, que não entra no digestório, né? Mas ele acaba participando do processo de absorção, porque o baço, ele é um órgão que carrega sangue. E aí nós temos o duodeno, que é onde começa aqui o processo de absorção, e vem o duodeno ilho, que é o intestino delgado. Nós temos o intestino grosso, que é esse maior. Então, vem do estômago, desce aqui pelo duodeno, passa por todo o intestino delgado e sobe aqui pelo colo ascendente. Então, aqui a gente tem o seco, o cego, né? O cego e o apêndice. Então, é aqui nessa partezinha que inflama e as pessoas sofrem de apendicite. E aí, muitas vezes pode acontecer do paciente vir te procurar dizendo que está com uma dor na perna, chegar mancando e você correr o risco de matar esse paciente porque ele está com uma apendicite. Aí, se você for fazer massagem ali, pode estourar. Você pode estourar, você pode já tá inflamação, né? espalhar, às vezes pode já estar estourado, pode espalhar a inflamação pelo corpo todo. Então é complicado, então é muito importante saber, né? Então quem sofre de apendicite, porque apêndice todo mundo tem, ninguém sofre de apêndice, sofre de apendicite, que é inflamação no apêndice. Falar direito, né? Então a pessoa, quando ela fica nessa posição curvada, ela se sente melhor. Então não dói, porque ela acolhe aqui a musculatura. Se ela fica em pé ereta, aí dói. Exato. E ela pisa, dói. Então normalmente essa pessoa vai andar assim. Ai, uma dor aqui. Aí vai achar que é. Isso, vai achar que é coluna. Qualquer né? coisa vai ser. A não ser que essa pessoa já esteja com febre, mas o início não dá febre. Então é bom ter essas noções, saber identificar o que é ali uma dor muscular, uma dor por inflamação, né? Tem pessoas que também chegam com dor abdominal e é simplesmente o intestino grosso cheio de cocô, fezes ali. Você pergunta quanto tempo faz você vai no banheiro? 2, 3 dias. E aí dói mesmo, dá umas dores horríveis. Mas aí muda, né? O apêndice do lado esquerdo, né? Geralmente dor por intestino preso, apêndice lado direito, dor por intestino preso lado esquerdo, né? Então vai embasando aí os lados anatômicos para a gente poder ter uma noção de diagnóstico, né? E aí desce pro reto e a gente elimina as fezes, né? Então esse é o sistema digestório. De novo, para focar: boca, faringe, estômago, esôfago, pâncreas, intestino delgado, fígado, intestino grosso, reto e ânus. Então, esses são os constituintes do sistema digestório, né? E o alimento vai passando, né? Fazendo as quebras em cada um deles. Cada um deles tem a sua função até se transformar no bolo fecal e descer pelo ânus, né? Então, a digestão começa na boca, principalmente falando das papilas gustativas. Elas são ligação direta com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso. Através de substâncias salivares, a gente vai direto no cérebro. Então, se a gente come muito açúcar, vai dopaminar muito
Se a gente come muito carboidrato, vai deixar mais, vai fazer açúcar, mas antes disso vai dar uma quebra nessa agitação e vai te deixar sonolento, mais gordura, mais pesado, mais sonolento. Então aqui é o processo direto da digestão, tá? E aí as glândulas salivares levam direto as coisas pro cérebro, né? São os anexos aqui na boca. Então a gente tem aqui embaixo, que é aquelas quando a gente chupa o limão fica tudo azedo, né? Temos aqui em cima, temos mais pra dentro, onde dá ânsia de vômito, né? Aí fica. E aí a língua, ela é dividida, né? Então na ponta percebe-se mais picante, no meio mais doce, lá mais profundo o amargo, mais nas laterais o azedo. E aí a língua é dividida em partes para entender os sabores, né? Olha lá. Aqui tá mostrando, né, o sistema, ó, as glândulas, tem a sublingual, tem mandibular, aqui mais embaixo, tem aqui na lateral, próximo da, né, na bochecha. E aí ele vai explicando aqui cada glândula, tá? Qual o funcionamento, como o funcionamento, onde se localiza a parótida, onde se localiza a sublingual, onde estão os pares de glândulas salivares, mesmo porque quando a gente realiza massagem no rosto, a gente também está estimulando, né, essas glândulas, fazendo um processo dopaminérgico, um processo de serotonina, de endorfina. E a gente pode, através da massagem, colaborar e contribuir para uma melhor digestão também, liberando aí as tensões musculares das glândulas, né? Então, o alimento desce pela faringe, que a garganta, né, tem a válvulazinha. Então, a válvula na glote, ela fecha para entrar água e não ar, né? Então, fecha do ar, aí abre para entrar água e alimento. Então, essa válvula, ela abre para a entrada do bolo alimentar. O estômago, onde os alimentos ficam armazenados, como eu falei, tem ácido clorídrico, que é o HCl, e isso faz o estômago ser ácido. Então, muitas vezes a pessoa vem queimação, tosse, uma tossezinha seca, e isso está relacionado a esse ácido que vai regurgitar. Então, a pessoa que chega tem muito isso, acaba fazendo a hérnia de hiato, e são pessoas que têm um refluxo muito intenso. Aí não vai fazer massagem? Vai, só que você reclina a maca e faz a massagem nessa pessoa meio que sentadinha, onde ela vai melhorar e você vai conseguir relaxar as paredes musculares do abdômen, fazendo com que essa pessoa melhore até um pouquinho, né, da questão do refluxo, né? E aí, através desse ácido e de um órgão, a pepsina, que é uma enzima, junto com o ácido que vai quebrar a proteína, né? Que são as proteínas que a gente come, normalmente as carnes, ovos, alguns legumes que tem proteína. E aí vai fazendo a ligação das peptídicas, que unem os aminoácidos. Então vai quebrando as moléculazinhas e vai unindo, como a gente aprendeu lá nas células, né? E aí vai fazendo as quebras de nutrição, que são os aminoácidos. Então, por exemplo, vai separar ferro, B6, B12, C, e cada uma vai fazer a sua função e vai ser levada aí para o sangue, de acordo com a necessidade do corpo, tá? E aí os alimentos, que eles ficam no estômago em torno de 4 horas, até se misturarem totalmente ao suco gástrico e fazer uma pasta semilíquida que chama quimo, tá? Então, por exemplo, a gente come, aí você vai vomitar, ainda tem o quimo, você vê tudo esmagadinho, você comeu, sumiu tudo que você comeu ali. Então, é por conta dessa mistura ácida que vai derretendo essa comida, e através da forma que essa comida vai sendo derretida, as substâncias e nutrientes vão sendo retirados e
através de absorção, passam pelo intestino, caem na corrente sanguínea, levando assim os nutrientes para o nosso cérebro, e o cérebro, através do sistema nervoso, espalha esses nutrientes, fazendo o nosso corpo ficar chucho. Complicado? Tranquilo, né? São muitas informações. É facinho, né? Então, parece que eu repeti aqui o slide. Foi desse jeito. Ah, não, tô voltando. Aqui, o estômago. Então, ele é recoberto por uma musculatura mais densa, mais forte. E essa musculatura aguenta esse ácido, sem furar, pensa. Porque ácido é corrosivo, né? E aí, fura. Então, quando a pessoa tá com úlcera, porque essa musculatura foi perfurada ali e tá fazendo feridinha. E aí aquele ácido, se a pessoa não cuida, não toma medicamento pra fortalecer a parede do estômago e pra tirar essa inflamação, vai correndo e dá aquelas úlceras de hemorragia mesmo, que estoura o estômago, a pessoa morre, né? Mas ele é todo produzido, ó, com mucosa, submucosa, tecido muscular estriado, circular, oblíquo, longitudinal. Ele é todo revestido de musculatura, tá? Para suportar essa quebra, essa acidez do ácido clorídrico. E aí o alimento desce para o intestino delgado, e que é esse compartimento mais fino, né? As tripinhas mais fininhas, mais longos, onde ele tem 3 porções. Duodeno, que é já a saidinha aqui do estômago, ó. E tem gente que tem úlcera duodenal, aí tem que fazer cirurgia. Tem gente que precisa fazer cirurgia, né? O jejuno, que é onde é o primeiro momento de absorção, e o segundo, que é o íngio, e depois ele desce para o intestino grosso, né? Então é aqui onde a maior parte da digestão do nosso organismo acontece, tá? Então o duodeno é a primeira porção, tem mais ou menos em torno de 25 centímetros, que aí depois é que vai realmente descer o quimo e fazer as secreções provenientes. Aqui já entra o pâncreas na jogada, o fígado e o próprio intestino jogando aqui substâncias para fazer essas quebras e aí absorver essas enzimas. O jejuno, ele é a continuação do duodeno, né? Mede cerca de 5 centímetros a sua espessura. E é onde ocorre a maioria das absorções dos nutrientes ali, através dos capilares sanguíneos, né? Como se eles conseguissem absorver mesmo. É uma telinha fina e os nutrientes passam por ali, mas o bolo fecal, né, o quimo, fica, o quimo alimentar ainda não é fezes, ela vai virar fezes a partir do momento que ela cai no intestino grosso, né, saindo do jejum. Aí o que não foi absorvido aí, onde o jejum é um pouco mais vascularizado, onde realmente vai fazer a absorção, saindo daí cai no intestino grosso, onde vai continuar fazendo absorção, mas já é um bolo fecal mesmo, que vai em direção ao reto e vai ser eliminado, que são as fezes, né? O suco pancreático ajuda muito. O pâncreas é uma glândula anexa, ela é responsável pela produção de enzimas, bicarbonatos, para deixar aquele ácido alcalino, porque senão ele desce e ele pega ele despeja essas substâncias aqui no duodeno, para deixar isso aqui menos ácido, porque senão ele derrete tudo isso aqui. Então, quando, por exemplo, o diabético, né, que o pâncreas não funciona muito bom, ele não deixa, e aí as fezes ficam ácidas. Então, geralmente, o diabético tem problema de infecção intestinal constante. Pode até desenvolver síndrome de Crohn, pode desenvolver cólica irritável,
pode desenvolver pólipo, câncer intestinal, quando esse pâncreas para de jogar aqui, ó, os bicarbonatos, as enzimas necessárias para diminuir a acidez que existe aqui, para não ferir tudo isso aqui. Então, o organismo precisa um do outro de forma muito coerente para trabalhar bonitinho, todo mundo junto, né? E perfeito. Então, são ácidos graxos, ácidos nucleicos, ácidos pancreáticos, quimiotripsina, lipase pancreática, para quebrar lipídio, para quebrar ácido, para quebrar gordura, para poder fazer essa digestão de forma correta. Show, né? Um espetáculo. E a bile, que é a secreção que é produzida no fígado, diferente das outras secreções liberadas pelo organismo, se caracteriza por não apresentar enzima. Ela só vai liberar sais para quebrar gordura. É emulsificante, como um detergente, né? Que vai quebrar a gordura. E aí ela é produzida no fígado, mas quem armazena ela é a vesícula. Aí aquela sua pergunta, por que faz pedra? Então, porque ela vem, se o fígado não tá legal, você come muita gordura, o fígado tá com esteatose, ele vai mandar uma bile para essa vesícula não muito grassinha. E ali vai fazer as pedras, entendeu? E aqui o modelo mostrando, né? O fígado, a região que fica a vesícula, todo o encanamento, tá vendo, ó? Aqui são os ductos biliares, são os tubios caninhos, como encanamento que desce do fígado, aí a vesícula fica cheia, tá vendo aqui, ó? Essa ligação aqui, é o fígado mandando, né? Bile para a vesícula e depois a vesícula armazena e libera aqui. Então aqui vem enzimas e substâncias do fígado e da vesícula que passam, ó, se misturam com o pâncreas, com as enzimas que o pâncreas, essa aqui é a glândula pâncreas, com as enzimas que o pâncreas manda de quebra de base, quebra de gordura, deixando todas essas substâncias aqui fazerem com que, caindo aqui, ó, no intestino delgado, caindo aqui no jejum, ai, como é o nome? Acabei de falar, esqueci. Duodeno. Aí cai no duodeno e deixa esse alimento básico, tirar a acidez, para que ele venha para o delgado e depois para o intestino grosso e saia pelo reto sem maiores prejuízo aí às paredes intestinais. Então aqui uma imagem mais detalhada, né? Então vem do fígado para a vesícula, vem do fígado para os ductos biliares, passa aqui pelo colédoco, pega as enzimas do pâncreas e joga no duodeno, para que esse duodeno fique assim, neutro, essa acidez fique neutra. Perfeita, né? A vida é perfeita, né? Maravilhosa. E aí aqui o intestino grosso, que é onde vai absorver a água que a gente ingere, né? Tanto através da água como secreções digestivas, água, suco, os ductos, os líquidos biliares, tudo. Aí vai ser absorvido pelo intestino grosso. E ele tem em torno de 1,5 metro de comprimento, 6 centímetros mais ou menos de meio de diâmetro. E aí toda a água passa por ele rapidamente, é absorvida por menos de 14 horas. Por isso que a gente precisa estar tomando água o tempo todo, tá? Porque essa água vai ser usada tanto para hidratar os nossos órgãos, levar água para a mitocôndria ali quando absorveu, como para umidificar esse bolo fecal e ele possa transitar de forma tranquila pelo intestino através do peristaltismo. E aí a absorção de água e dos eletrólitos faz a síntese de algumas vitaminas e também faz a síntese através das bactérias intestinais. Depois elimina esses resíduos pela defecação.
Então aqui, ó, é que mora a nossa milovisibilidade intestinal. São pequenos cílios, né? Que ficam ali no intestino, absorvendo os nutrientes. E essas bactérias que absorvem são elas que levam esses nutrientes para o sangue. Então, por exemplo, quando a gente come trigo, o trigo faz uma cola nesses cílios, nessas perninhas, e eles ficam ali inutilizados. Então, a gente para de absorver. Por isso que a gente engorda, faz processo inflamatório, faz problema intestinal. Ele, tipo, atrasa o processo. Dificulta e vai embora, né? Então a gente faz cocô e libera todos os nossos nutrientes. Então vou fechar aqui o vídeo.